Olá pessoal, somos alunos do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Maranhão, do campus Imperatriz. Esse vídeo é referente à disciplina de Operações Unitárias 1, ministrada pelo professor Dr. Júlio César. E neste vídeo nós estaremos falando um pouco sobre fluidização. Estaremos fazendo uma breve explanação sobre essa operação unitária e depois aplicaremos dois exercícios em cima desse assunto. A fluidização ela ocorre quando um fluxo de um fluido, seja ele gás ou líquido, ele ascende através de um leito de partículas. E esse fluido ele adquire velocidade suficiente para suportar essas partículas nesse leito. Nós observamos aqui essas duas imagens. Temos uma imagem sem o fluxo, um leito sem o fluxo e um leito com o fluxo. No leito sem o fluxo, nós observamos que as partículas estão paradas. No leito com o fluxo, nós observamos que as partículas estão em movimento. E é basicamente essa a definição de fluidização. Nós observamos que aqui tem um fluido, um fluxo de um fluido, seja ele de um gás ou de um líquido, e esse fluido, esse fluxo ele vai ascender, e essa velocidade ela tem que ser controlada de forma que essas partículas sejam suspensas, porém não sejam arrastadas junto com o fluido. Basicamente é essa a definição de fluidização. A fluidização ela pode ser aplicada em várias outras operações, como por exemplo a secagem, a mistura, revestimento de partículas, aglomeração de pós, aquecimento e resfriamento de sólidos e congelamento. A fluidização ela também pode ser aplicada na indústria de alimentos. Trouxe aqui quatro exemplos. Ela pode ser utilizada no sistema de torrefação de café, na secagem e congelamento de alimentos, no recobrimento de doces e pastilhas e no sistema de microencapsulação e misturadores. Temos aqui um exemplo de um leito fluidizado, de uma secagem do bagaço de cana. Nós podemos observar que aqui estão as partículas, que nesse caso é o bagaço da cana. Nós temos aqui uma entrada, entrada de ar, que vai passar por aqui, onde tem um aquecedor, e esse fluido, que nesse caso é gasoso, vai entrar e vai agitar aqui, fazer com que ocorra a suspensão dessas partículas, que é o bagaço da cana, e aí vai ser possível a secagem dessas partículas. Temos aqui também um exemplo de um congelador, onde entra aqui os sólidos quentes, resfriador, perdão, onde entra aqui os sólidos quentes. Nós temos aqui a entrada de ar e aqui dentro temos as partículas, certo? Aqui temos a entrada de ar e aqui as partículas, e aqui é onde entram essas partículas ainda quentes. Aqui passa um tubo com água fria, ela entra fria e sai quente, e aqui a saída dos sólidos frios. A eficiência na utilização de um meio fluidizado, ela depende em primeiro lugar do conhecimento da velocidade mínima de fluidização. Nós devemos gravar esse nome, velocidade mínima de fluidização, porque ela é o que vai definir o nosso leito fluidizado. Nós temos aqui 4 exemplos onde nós mostramos, onde é mostrado aqui exemplos da interferência, do quanto depende o leito fluidizado, do quanto ele depende dessa variável, da velocidade mínima de fluidização. Nós temos aqui o primeiro exemplo, onde a velocidade do sistema ela é menor do que a velocidade mínima de fluidização. Nós observamos que não há mudança, não há modificação na velocidade das partículas dentro desse leito. Até podemos chamar esse leito de leito fixo. Nós temos o leito fluidizado e temos o leito fixo. O leito fixo é quando a velocidade do sistema ela é menor do que a velocidade mínima de fluidização.
temos aqui no exemplo B, onde nós usamos gás ou fluido com a velocidade do sistema sendo ela igual à velocidade mínima de fluidização. Observamos que já há uma modificação na velocidade das partículas aqui dentro, né, na movimentação delas, porém ela é considerada ainda uma mínima fluidização. Aqui ela é fixa e aqui ela ainda é uma mínima. Por quê? Porque a velocidade do sistema ela é igual à velocidade mínima de fluidização. Nos exemplos C e D nós temos velocidades em que são maior do que a velocidade mínima de fluidização, porém nós variamos o tipo de fluido que utilizamos. Nesse aqui nós utilizamos o fluido líquido e nesse aqui utilizamos o fluido gasoso, um gás. Observamos que aqui as partículas estão em movimento nos dois casos, e nessa aqui ele ainda alcança um H maior. Podemos chamar isso aqui de fluidização suave, né, utilizando um líquido, e utilizando um gás, fluidização borbulhante. Isso aqui é a diferença e a importância da velocidade mínima de fluidização, que ainda falaremos no decorrer desse vídeo. Para falar sobre velocidade média em um meio poroso, nós temos que falar também da lei de Darcy. Darcy ele diz que a velocidade média de um fluido quando escorre um leito poroso, ela é diretamente proporcional ao gradiente de pressão disponível para o escoamento do fluido e inversamente proporcional ao comprimento do percurso. Nós temos aqui um exemplo de um meio poroso, onde nós vemos aqui a velocidade, né, o Vzinho aqui, e nós observamos que, seguindo o que Darcy disse, nós podemos chegar nessa equação onde velocidade é igual ao K. O que é esse K? O K é uma constante de proporcionalidade que depende de propriedades físicas do leito do fluido, ou seja, esse K ele é tabelado, onde ele depende do tipo de partícula que nós estamos usando dentro desse leito. Então, velocidade é igual a K vezes o nosso gradiente de pressão dividido pelo comprimento do percurso. Mas o que é porosidade? O que é um leito poroso, né? Primeiramente, porque Darcy ela fala sobre um leito poroso. Então, um leito poroso é onde existe um leito onde existem vários espaços entre as partículas, certo? Esse podemos classificar como um leito poroso. É um leito onde as partículas não estão completamente compactas, existem vários espaços entre elas, e a porosidade pode ser definida, né? Esse espaço entre as partículas de porosidade, e essa porosidade é definida como a razão entre o volume do leito que não está ocupado com o material do sólido e o volume total do leito. Ou seja, nós pegamos aqui a variável da porosidade e podemos pegar o volume vazio dividido pelo volume total do leito. Esse é o nosso cálculo de porosidade. Temos aqui um exemplo, uma figura, certo? Para demonstrar melhor. Os regimes da fluidização. A fluidização, essa figurinha parece muito com aquelas que nós usamos no começo da apresentação. Coloquei ela mais para a gente entender o que é definido como fluidização e o que não é. A fluidização ela pode ser denominada como todo o intervalo compreendido entre a fluidização incipiente e a fluidização turbulenta. Nós observamos que isso tudo depende da nossa velocidade mínima de fluidização. A partir daqui, nosso fluido já está entrando em fluidização, no estado de fluidização, e até aqui ele já não é considerado mais, porque se você observar, a partir da fluidização turbulenta já está quase jogando as nossas partículas
para fora do leito, que não é desejado, como nós observamos na definição inicial. A fluidização é caracterizada por uma velocidade mínima onde o fluido, seja ele gasoso ou líquido, ele vai suspender as nossas partículas, mas não vai arrastar. Então, observando esses 6 exemplos, a nossa fluidização ela pode ser caracterizada dentro desses 2 exemplos aqui. Bom, agora aqui nós temos as etapas de fluidização. Nós temos um gráfico aqui representativo, onde nós colocamos a nossa variável velocidade em função do nosso gradiente de pressão. E vamos tentar entender mais ou menos como funciona a fluidização, onde ela começa e onde ela termina, certo? Do zero, vamos lá, vamos falando de cada um. Do zero até o ponto A, do ponto zero até o ponto A, nós temos um aumento da velocidade e uma queda de pressão do fluido. Do ponto A ao ponto B, nós definimos aqui como um início da nossa fluidização, do ponto A até o ponto B. Se você observar no ponto B, ele atingiu a velocidade mínima de fluidização, que nós já entendemos que ela é o fator crucial para que se inicie a fluidização, certo? Então, do ponto B ao ponto C, nós observamos uma leve queda de pressão devido à mudança repentina da porosidade do leito. Aqui nesse espaço todo, já podemos considerar como leito fluidizado. Aqui está acontecendo a nossa fluidização. Se você aí a partir do ponto C, ou mais precisamente do ponto D até o ponto B até o ponto D, né, nós estamos lidando com um leito fluidizado, com a nossa fluidização. Quando ele chega no ponto D, ele atingiu a velocidade de arraste, que é o que nós não queremos. A partir dessa velocidade de arraste, acabou a nossa fluidização. Já chegamos numa parte do gráfico chamada de transporte pneumático. A primeira parte é o leito fixo, onde a velocidade é muito baixa. A segunda parte é a parte onde nós queremos chegar, que é o leito fluidizado. E a terceira parte é onde acontece o transporte pneumático, onde as partículas já estão sendo arrastadas junto com o fluido. E é exatamente isso que caracteriza o ponto D, onde as partículas já estão sendo carregadas. Então, através desse gráfico nós podemos entender melhor onde a fluidização ocorre, entre a velocidade mínima de fluidização até um pouco antes da velocidade de arraste, né? Quando ela já inicia a velocidade de arraste, já está acontecendo o próprio arraste das partículas. Então, falando mais uma vez sobre a velocidade mínima, o leito somente fluidizará a partir de um certo valor de velocidade de um fluido ascendente. A gente entendeu. Essa velocidade ela é definida com a velocidade mínima de fluidização. Nós caracterizamos e definimos com variável Vmf. Quando se atinge essa variável, a força de pressão e a força de empuxo elas se igualam à força do peso das partículas. Então, nós chegamos a essa equação: força de pressão mais força de empuxo é igual ao peso das nossas partículas. Está aqui mais ou menos para a gente entender como é que funciona esse diagrama, certo? A força de empuxo mais a força de pressão lutando aqui com a nossa força do peso das partículas, e é isso que faz com que elas se sejam suspensas, perdão. Então nós temos aqui já abrindo, né, as nossas forças. Nós temos aqui a força de pressão, Fp, que é o gradiente vezes o S, certo? Depois nós temos a força do peso das nossas partículas, Fg, e
temos a força de empuxo. E aí nós substituímos, chegamos nessa equação, né, jogando nossos dados dentro dessa formulazinha, nós chegamos a essa equação, certo? E vamos utilizar mais na frente. Nós temos aqui um gradiente de pressão dividido pelo comprimento igual a essa equação aqui que define a nossa velocidade mínima de fluidização. Elas podem ser divididas em duas, uma para regime laminar e outra para regime turbulento. Para o regime laminar, a parte final da equação de Ergun, que é uma equação que descreve a queda de pressão de um fluido deslocando-se em um meio poroso fixo, certo? Nós desconsideramos a última parte dessa equação e substituímos o valor de ΔP sobre L, né, que são representados aqui nesse slide. Nós substituímos aqui e isolamos o nosso V, que vai ser a nossa velocidade média, velocidade mínima de fluidização. Isso para se calcular a velocidade mínima de fluidização para regime laminar, certo? Nós pegamos a equação de Ergun, cancelamos aqui a última parte e ficamos só com essa, substituímos aqui, isolamos o nosso V e encontramos a nossa velocidade. Para o regime turbulento, nós não cancelamos a última parte da equação de Ergun, nós cancelamos vamos dizer, o segundo termo, né? Temos o primeiro aqui, o segundo e o terceiro, vamos denominar eles assim. Nós cancelamos esse e substituímos da mesma forma, chegamos aqui nessa equação. Então nós temos para a velocidade mínima de fluidização no regime laminar, temos essa equação, e para a velocidade mínima em regime turbulento, a velocidade mínima de fluidização no regime turbulento, temos essa equação. E agora vamos com dois exercícios para fixar melhor o nosso conteúdo. E temos aqui um exemplo de fluidização, onde pede para calcular a porosidade do leito. É dado algumas informações, como a massa da partícula, o diâmetro da partícula, a massa específica, a porosidade da fluidização, a altura do leito. Todas essas informações aqui, o primeiro passo para a gente calcular essa questão utilizando o Excel é construir uma tabela aonde vai ser colocado todos esses valores convertidos para o SI. Após isso, vamos utilizar essa fórmula aqui e fazer uma correspondência da fórmula com uma equação linear, onde chamamos essa primeira parte de A, essa segunda depois da igualdade de B e C. Então, nesse caso, para o cálculo do A, a gente vai substituir esses valores aqui, ficar dessa seguinte maneira. A porosidade que a gente quer encontrar já é um valor testado. Temos aqui o valor de B2, que é que está aqui, ó, B2. Então, utilizando a fórmula básica do Excel, a gente vai encontrar o valor de A. Em seguida, para o valor de B, o mesmo procedimento. Está aqui 150. Substituímos esses valores aqui que são encontrados na tabela. Encontramos o valor de B. E o valor de C da mesma maneira. Temos aqui 1,75 e os valores correspondentes. Após isso, todos esses valores aqui na tabela. Como o valor da porosidade está incluído dentro da fórmula, a gente precisa testar o método de tentativa. Então, nesse caso, a gente vai utilizar um programa chamado Solver, que pode ser encontrado lá em dados, no próprio Excel. Ele é um recurso que pode ser adicionado ao Excel. E está aqui, a gente vai testar valores. A gente vai testar os valores nas variáveis inspecionadas, que estão aqui, ó. A variável inspecionada é o valor de A, menos o valor de B, menos o valor de C. E para isso é só você clicar em Solver, tá aqui, Solver, e tá aqui, a célula testada é a M7, que é essa célula aqui. O valor máximo, o valor mínimo, a gente coloca um valor de 0. E a célula variável vai ser a célula manipulada, é esse valor aqui, ó, que é da célula manipulada, a célula M4.
E o intervalo de teste é de 0,4, que é o valor da porosidade mínima, até 1, no caso, né, que é o valor da porosidade máxima. E aí é só calcular, resolver. Clicar em resolver, ele já vai dar o valor testado da porosidade. Então, esse valor da porosidade que a gente quer encontrar. Observar, a questão pede valor, determine a porosidade do leito. Então está aqui, pelo solver a gente consegue calcular. E é um método fácil de resolver e bem simples também de entendimento. Bem, vamos dar continuidade à resolução do exercício de fluidização, só que agora utilizando o método de atingir metas, teste de hipótese e atingir metas. A diferença da técnica de solver é que nessa você pode utilizar vários valores, um intervalo bem maior, tanto valores positivos como negativos. O método de solver você não pode fazer isso. Aqui vamos relembrar aqui o enunciado. Determinado leito contém 5 kg de partículas com diâmetros igual a 1,2 milímetros e massa específica igual a 2,2 gramas por ml. Sabe-se que a porosidade mínima de fluidização é de 0,4. A altura do leito fixo é 0,3 metros e seu diâmetro é 12 centímetros. A massa específica do fluido é 1 grama por ml. A viscosidade é 2 centipoise e a vazão do fluidizado é 10 litros por minuto. Determine a porosidade do leito. O primeiro passo aqui é você converter essas unidades para o sistema internacional. Após isso, você vai utilizar a fórmula de fluidização. Aí você vai perceber que você tem uma incógnita aqui, você não tem um valor dela. Aí, para resolver isso aqui, você, de forma tradicional, você faria tentativa e erro. Só que isso é bem trabalhoso. Aí, uma forma mais prática de resolver isso aqui é usar o atingir metas, pelo teste de hipótese. Aí, aqui, nessas fórmulas aqui, eu só substituo os valores. Aqui eu atribuo um valor, aí eu fui substituindo. Aí chegou nesses valores aqui. Aí eu vou fazer o teste de hipótese, atingir metas, definir célula. Essa aqui é a variável inspecionada. Aqui, essa célula aqui tem a diferença entre essas três células aqui. Ó. Aí o valor é dado na questão, 0,4 de fluidização. Aí, alternando célula, vai ser essa daqui. Ó. Quando eu mudar essa célula, vai mudar automaticamente essa soma aqui, ó, porque a M4, M4 aqui, ó, já está ali. Ó. Aí, mudando esse valor, vai mudar o resultado aqui. Ó. Aí, vai testar vários valores até atingir uma igualdade aqui, entre esse lado da equação. E aqui, rapidamente, chegamos ao resultado, 0,39. Essa é a utilização da equação.